Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos para mais uma aula da disciplina de Economia e Organizações Agroindustriais, sétimo período, sétimo semestre do curso Agronegócios. Tá? Hoje vai ser a nossa aula de encerramento. Nessa aula, nós vamos fazer o fechamento do que nós já vimos e no final vai ter as informações sobre o processo avaliativo, tá? Que vocês terão que me apresentar até o dia 9/10, podendo ser em dupla ou podendo ser individual. Eu lembro vocês que devem ter o cuidado, como eu estava conversando com a Jânia, nós temos duas disciplinas muito parecidas, né? E essa proximidade, às vezes, ela confunde os acadêmicos. Mas nós temos a disciplina de comercialização e nós temos a disciplina de economia e organizações agroindustriais, que é essa que nós estamos tratando hoje. Então, se tiverem alguma dificuldade, por favor, mandem e-mail, mandem WhatsApp, qualquer tipo de contato para nós poder tirar as dúvidas, esclarecer, né, e poder fazer com que vocês tenham o melhor aproveitamento possível. Tá? Essa aula, então, está sendo gravada para futuro acompanhamento dos alunos, tá? Mas eu recordo que é muito importante o acompanhamento, porque através do acompanhamento dessa aula, vocês vão ter mais subsídios para poder responder o processo avaliativo e para ampliar o conhecimento de vocês, obviamente. Assim como tem informações sobre o processo. Tá legal? Bom, então vamos dar sequência, início à aula e sequência ao que nós vínhamos trabalhando, né? A nossa disciplina de Economia e Organizações Agroindustriais, desculpa que eu cliquei errado aqui, ela tem o foco de trabalhar com a questão de como as organizações agroindustriais, os complexos agroindustriais, se estruturam, né? Se nós estamos falando em organizações agroindustriais, nós estamos falando de empresas que trabalham no ramo do agronegócios, agricultura e pecuária, que aí nós convencionamos chamar de agropecuária, né? Agricultura mais pecuária, aliado a esse processo de industrialização, essa ligação entre esses setores, o setor primário, que é a produção de alimentos, commodities, proteínas, e com o processo de industrialização. Vejamos que sempre no processo de estudar a economia, os setores eram trabalhados separadamente. Um setor primário que produz esse agro está numa ponta, né? E a indústria processadora dessa matéria-prima, desses insumos, está no outro. Então, através dos estudos que vocês estão construindo nesses 7 períodos, vocês estão vendo que se estabeleceu, né, há muito pouco tempo se estabeleceu, uma ligação mais profunda entre esses dois setores, que é o agronegócio, essa aproximação entre a indústria e o agro, fazendo com que essa sinergia, essa aproximação entre os dois, consiga desenvolver muito a economia brasileira, né? Consiga melhorar os graus de eficiência dos produtores rurais, das empresas rurais, bem como, né, fazer com que a indústria que manufatura alimentos, essa agroindústria, né, ela consiga ter ganhos de escala, agregar mais valor, uma série de critérios que possibilitam ela faturar mais, ampliar o mercado e também contribuir para o crescimento e
o desenvolvimento da nossa economia, né? Então, essa questão do agronegócios, ela é muito importante. Lembram que, né, a transformação que o mundo do agro passou foi, entre outras coisas, né, por essa questão de a agricultura e a pecuária se aproximarem, ou a indústria se aproximar deles, exigir novos posicionamentos empresariais, hierárquicos, né, e fazer, então, com que a agricultura respondesse de uma maneira mais eficiente, mais ágil, né, para com essa demanda, né? Sendo que o que se tinha na agricultura, que nós já vimos na agricultura tradicional, uma agricultura mais conservadora, mais retrógrada, e a partir do momento que a indústria se aproxima mais da agricultura e o sistema financeiro, né, vindo junto com a indústria se aproximando mais da agricultura e da pecuária, os saltos qualitativos, os saltos produtivos desse setor primário são fantásticos. E isso vocês vêm trabalhando desde o terceiro semestre, né, conhecendo e entendendo esse processo. Bom, então, essa disciplina tem essa característica de trazer mais ainda informações para vocês. Bom, quando a nossa temática dessa aula é sobre essa questão dos custos de transação, que nós já vínhamos falando da aula passada, né? Bom, Ortiz, mas o que seria esses custos de transação? Né? Os custos de transação são sempre entendidos, opa, e aqui eu era tratar a definição, mas o custo de transação é sempre aquele custo que está ligado ao ônus que se tem em negociar. Né? Eu vou ajustar isso depois e passo para vocês. Mas o custo de transação é aquele custo que está presente antes da manufatura, antes da produção, e aquele custo que existe depois da venda. Né? E por que isso ocorre muito? Bom, o detalhe é, esse custo existe porque nas várias formas de negociar, existem relações, e nem sempre essas relações entre as partes saem como desejado. Né? Às vezes, o produtor rural, para poder plantar um milho, ele adquire um defensivo, né? Que ele compra um defensivo, adquire um defensivo, acreditando que esse defensivo vai ter um grau de eficácia conforme lhe foi vendido. Então, ele compra acreditando naquilo que lhe foi prometido. Só que muitas vezes isso não acontece. E acontece por vários fatores, que inclusive nós vamos ver depois. Quando não a expectativa não está de acordo com o que é apresentado, bom, aí existe uma lacuna, existe um vácuo. E esse vácuo, essa lacuna, amplia os custos de quem produz. Né? Bem como o produtor que colheu o seu grão, entregou, seja para uma empresa comercializadora, seja para uma cooperativa, quando ele entrega o grão para armazenar ou mesmo para negociar, o que ele está esperando? Ele está esperando receber. Receber um valor acordado, né? Esperando receber aquilo que lhe foi prometido. Em alguns momentos, isso pode não ocorrer. E quando isso não ocorre, se apresentam os custos de transação. Então, na teoria, nós definimos custos de transação como aqueles custos para se proteger, né, os custos que acontecem antes da operação em si, e os custos que ocorrem depois da operação. Né? Ou seja, como eu estava dizendo, pensa no caso que
eu colhi a soja ou entreguei o gado e estou esperando que o frigorífico me pague. Só que o frigorífico resolve dar um calote e não pagar. Isso é um custo de transação do tipo ex post, ou seja, que ocorre depois da produção, que também pode representar perdas para quem produziu, né? Tem o custo ex ante. O custo ex ante é aquele que ocorre antes da produção. Bom, qual é o custo que se tem antes da produção? É verificar, estudar se aquele contrato que eu estou fechando, seja com o fornecedor de insumo, seja com a empresa que vai me fornecer crédito, seja com aquele indivíduo que vai me fornecer mão de obra, assistência técnica, se ele vai me entregar aquilo que ele prometeu, ou aquilo que ele botou no papel, aquilo que ele contratualizou, né? Bom, se ele colocou e entregou, perfeito. Se ele fez o contrato e não entregou o contrato, ou aquilo que ele tinha prometido, isso é um custo. Como é que se faz? Como é que o produtor que está no meio aí, que é esse triângulo amarelo, faz? Ele, antes de negociar, antes de ter essa relação comercial, antes dele transacionar, ele vai estudar, né? Ele vai estudar para ver se com quem ele está negociando tem um bom histórico, né? Não é alguém oportunista, etc, etc. Só que para isso ele tem um custo. O custo de salvaguardar, ou seja, de se proteger de possíveis custos que ele não está esperando e ele não deseja ter. Bem como depois que ele produz, e aí é o lado direito do triângulo, né, o exposed, certo? É aquele custo que tem que ser analisado, verificado antes da negociação, para quem, seja o frigorífico que você está entregando o gado, seja a cooperativa que você está armazenando o teu soja, o teu milho, ver se eles vão cumprir o que eles estão prometendo. Ok? E muitas vezes esse custo de transação ele não entra no custo operacional da empresa, embora deveria. Embora deveria, por quê? Porque de uma certa forma ele reduz a rentabilidade da empresa, né? Um exemplo rápido para tentar elucidar isso. Bom, pensa num produtor rural, esse triângulo amarelo aí, estou chamando de amarelo, mas não é tão amarelo assim, que ele precisa contratar uma mão de obra. Então, quando ele vai contratar a mão de obra, antes de contratar, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um processo de seleção, ele vai ter que ver o histórico do indivíduo, se ele, nas empresas que ele passou, se ele trabalhou bem, né, o porquê que ele foi demitido, ou porquê que se demitiu, etc, etc. Tudo isso é uma espécie de custo. Espécie de custo por quê? Toma tempo do contratante da mão de obra, exige com que ele utilize recursos para buscar informação, né? Ele vai ter que arcar com custo de contratação, seja ele junto ao seu contador, seja ele ao médico trabalhista, né, das relações de trabalho, que tem que ter um médico que vai atestar que essa mão de obra que está sendo contratada, ela está em condições adequadas ao trabalho. Isso é custo, né? Um custo que ocorre antes da contratação. Legal. Esse cara atingiu todos esses requisitos, essa mão de obra, contratou. Tá, perfeito. Trabalhou bem, entregou o produto que queria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Passado um tempo, e aí eu estou olhando para o triângulo, né? Não estou olhando mais para a parte esquerda do triângulo, que seria ali a estrutura, né? A relação da empresa com o mercado na hora da contratação da mão de obra, mas estou olhando que, depois de um tempo, dentro do triângulo, essa mão de obra, essa empresa e essa mão de obra resolvem
cortar relações comerciais. Ou seja, ou a empresa demite o rapaz, ou o rapaz pede demissão, etc, etc. Certo? Bem, então quer dizer que quando encerrou a relação trabalhista, acabou os custos com essa mão de obra? A princípio, uma pessoa ligada à área contábil, financeira, diria, sim, acabou. Eu deixei de pagar o salário, deixei de pagar encargos, essa pessoa não tem mais custo para a empresa. Será? E se, depois de um determinado tempo, no futuro, passado 6 meses, 1 ano, esse demitido resolve exigir via judicial algo que ele entende que a empresa não lhe pagou direito. E aí, comumente, nós chamamos assim, o empregado entra na justiça do trabalho. Na verdade, ele não entra. Ele judicializa um pedido, né, alegando que a empresa não pagou algo que é legal, justo, né? Não estou entrando no mérito se a empresa pagou ou não pagou. Mas vejam que depois do findar de uma relação comercial com esse indivíduo direta, a empresa ainda assim ela corre o risco de ter outros custos. E que no caso, nosso exemplo, analisando pela ótica dos custos da transação, seriam os chamados custos ex post, que ocorrem depois da produção, depois da relação comercial. Vocês estão me entendendo? Bom, normalmente as empresas não olham para esses custos, mas como nós somos planejadores, gestores ou estamos nos preparando, nós temos que pensar nisso sim. Nós temos que pensar em como fazer isso, em como se precaver desses custos, em como pensar em relações contratuais que evitem esse tipo de conduta oportunista, né? Esse tipo de conduta fraudulenta, etc, etc, etc. E essa ótica é a ótica dos custos de transação. Ok? Muito bem. Bom, sendo assim, nós temos que entender que qualquer empresa, ela sobrevive em virtude das transações comerciais que ela estabelece. Tá? Certo? Ela vende algo, ou ela vende um bem, ou ela vende um serviço. Né? Perfeito. Quais são as características básicas dessa transação? Bom, primeiro, por que essa transação ocorre? Porque é através dessa transação que a empresa rentabiliza suas atividades. É através da venda de algum bem ou de algum serviço que entra em dinheiro em caixa, que com esse dinheiro a empresa consegue cobrir os seus custos, as suas despesas, supostamente cobre esses custos e despesas e ainda sobra algum valor. Esse valor é o lucro, né? E aí a empresa é rentável. Perfeito. Então, as transações ocorrem para viabilizar economicamente uma empresa, torná-la rentável. Bom, quais são as características básicas das transações? A frequência com que elas ocorrem. Existem transações que ocorrem com mais frequência e outras com menos frequência. Quando eu vou comprar alimento, eu e o mercado, seja o grande supermercado ou o mercadinho da esquina, possuímos entre nós transações comerciais. Né? Bom, eu tenho um determinado nível de frequência de visita ao mercadinho da esquina e eu tenho um determinado nível de frequência ao supermercado. Né? Bom, no supermercado eu vou lá, escolho os produtos que eu quero, né? Certo? Boto no carrinho, chego no caixa, ou eu puxo dinheiro, ou eu puxo meu cartão. Bom, tem risco desse cara não receber?
Risco tem, mas ele é muito baixo, porque no momento que eu passo o meu cartão de crédito, o meu cartão de débito, supostamente o dinheiro relativo à minha compra cai na conta corrente do dono do mercado. Perfeito. Supostamente, quando eu puxo o dinheiro da minha carteira e pago, né, a empresa está recebendo o valor relativo àquelas compras, né, em que ela vai poder cobrir os custos e as despesas e vai se dar lucro. Então, aqui nós diríamos que o risco é muito baixo. Não é nulo, porque sempre existe risco. Eu posso passar meu cartão, o banco dá o ok, e nisso, entre o crédito, entre o dinheiro que sai da minha conta e entra na conta do mercado, o banco pode quebrar e pode não pagar o mercadista. Pode tirar dinheiro da minha conta e pode não repassar. É um risco, é baixo, mas existe. Né? No momento que eu saco o dinheiro e dou para o caixa, qual é o risco? De eu estar pagando com notas falsificadas. E a menina do caixa não vê. Então, existem riscos, né? E aí criam-se alguns instrumentos para reduzir o risco. Risco sempre vai existir, né? Bom, no mercadinho da esquina, qual é o risco? Eu vou lá e compro por que lá? Porque eu anoto num caderninho, todo final do mês eu vou lá e pago, né? Qual é o risco? O risco é dele não receber. Vai dar um momento, vai ter um momento em que eu não vou mais ao mercadinho, desapareço, troco de setor, troco de bairro, né? E não vou pagar o cara. Então, o risco sempre existe. Perfeito? E a especificidade, o tipo de produto. Né? Existem produtos mais específicos que servem a pessoas exclusivas ou algum tipo de segmento bem específico do mercado. Né? Produto que não serve para todas as pessoas. Mas também existem produtos que servem para muitas pessoas, com um grau de especificidade menor. Né? Então, vai depender o que a tua empresa quer vender. Eu sempre brinco, né, que nas grandes cidades tu tem dois tipos de agência do Banco do Brasil. Né? Tu tem um Banco do Brasil normal, que atende todo mundo, né, aquele banco de varejo, que é esse que nós conhecemos que tem em Porá, mas tem um Banco do Brasil Prime, né, que eu não sei se o termo é Prime, mas é um Banco do Brasil que atende só pessoas que são um nível de poupança que é altíssimo, né? Que não atende todo mundo. Mas por que tem essa diferença? Porque eles cobram uma taxa muito maior para ter conta. Em contrapartida, tem muitos ganhos aí, né? Bom, mas enfim. Bom, se eu sei que as empresas transacionam, eu vou ter que entender em que ambientes elas transacionam. Por que elas transacionam? Na verdade, elas transacionam, tá? Analisando um tipo de relação que ela tem com a outra parte, né? Que seria aqui, no caso, esse retângulo do meio, que falaria das leis contratuais. Poderiam ser as regras contratuais, né? Existe uma regra contratual clássica, que é a de mercado. A clássica de mercado é a ideia que eu preciso comprar alimentos, eu vou no mercado, escolho os alimentos, pago e levo para minha casa. Não tem muita complexidade, é uma transação comercial simples. Né? Vou lá, escolho de uma maneira relativamente rápida ou não demorada, pago pelo bem e saio. O neoclássico, né, a regra contratual neoclássica, ela já coloca um pouco mais de complexidade nesse processo. Né? Porque o bem já não é tão comum assim. Vamos pensar em comprar um televisor, comprar um carro, comprar uma casa, em que vai demorar mais o nosso processo de escolha, nós vamos ter que olhar ter outras informações a mais. Eu vou comprar um carro, vou ter que saber se o custo de manutenção dele é barato ou não, se o seguro desse carro é caro ou não, se esse carro é bom depois que eu compro para vender ele. Né? Esse tipo de análise que toma um pouquinho mais de tempo, e aí precisa ter um contrato, uma relação comercial um pouco mais complexa, ela precisa de contratos um pouco mais complexos. Né? E aí entra a ideia do neoclássico.
transações comerciais que envolvem um nível de complexidade maior e que, por envolverem complexidade maior, o risco de oportunismo, de fraude é maior. Então, as pessoas têm que se proteger com um contrato melhor, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A Jânia quer vender uma caneta, né? Quer vender uma caixa de cerveja. Muito bem, eu vou lá perguntar, Vânia, tu quer vender quanto? Eu vendo a 10% abaixo do valor do mercado. Se me interessa, eu vou lá e pago, né? Vou lá e pago e não penso muito. Dei o dinheiro, levei a cerveja para casa, enfim, tranquilo, muito bem. Agora, e se eu comprar um carro dela? É só pegar, pagar o carro e levar para casa? Né? E se eu não transferir esse carro? Né? Eu pego esse carro, pago ela, saio andando, o carro fica no nome dela, eu não passo a propriedade que estava no nome dela para o meu, e eu atropelo uma, duas pessoas, mato alguém. O que pode acontecer? Pode acontecer que a Jânia vai ser chamada para explicar se foi ela que matou, por que eu estava com o carro. Então já começam algumas complexidades que exigem um tipo de contratualização. Fazer um documento formal que estabelece quem tem direito ao quê, quem tem dever ao quê. E esses são os normalmente chamados de contratos neoclássicos. Os contratos relacionais são aqueles que envolvem ainda mais complexidade. E aí, então, são contratos ainda mais complexos, certo? Que tem que se pensar em muito mais coisa do que os anteriores. Legal. Muito bem. Por que existem essas transações regidas por essas regras contratuais? Porque existem pressupostos comportamentais, né, que podem fazer com que as pessoas, algumas pessoas, possam ter caráter oportunista. E o que é o oportunista? Aquele que quer ganhar dinheiro com a perda do outro, né? Então, pensa no caso de eu dizer o seguinte, transferi o carro, né? Eu moro em outra cidade, comprei o carro da Jânia, fui para outra cidade, a Jânia, eu prometi para a Jânia que ia transferir, não transferi esse carro, rodei muito com ele, não paguei IPVA, tá cheio de multa com esse carro, utilizei esse carro em roubo, né, num furto, num roubo, tudo no nome da Jânia. Certo? Eu prometi que eu iria fazer alguma coisa e eu não fiz. Esse não fazer, essa promessa não cumprida, que gera custos para a Jânia ou para outra parte, é um oportunismo. Né? Porque esse não fazer gerou benefícios a quem não faz, mas gerou perdas a quem estava esperando a ação. Né? Então temos que entender isso. A racionalidade limitada é quando se faz uma transação comercial, só que uma das partes ela sabe menos do que a outra. E aí esse saber menos pode lhe causar custos adicionais. Né? Então, a Jânia me prometeu que estava me vendendo aquele carro, que era um carro cuidado, que era um carro que não tinha problema, que era um carro que nunca sofreu acidente, né? Bem, eu que não entendo muito de carro, fui lá, olhei, estava limpinho, né? Estava bem brilhoso, não estava fazendo nenhum barulho, paguei ela, transferi e saí rodar. Dali uma semana, 2 semanas, o carro começou a ter um monte de problemas. Bom, mas em virtude da minha ignorância de não saber analisar bem, ou seja, por racionalidade limitada, eu não sei racionalizar completamente. Então, a minha racionalidade é limitada, eu saí perdendo. Né? Certo? Muito bem. As transações comerciais também elas ocorrem em função de que tem uma cultura de negociar, né? Fazer aquele tipo de negociação,
tem uma tradição de fazer aquele tipo de negociação, né? E aí os dois estão muito próximos, né? Tradição e cultura, embora sejam diferentes, eles estão muito próximos. Já é um costume negociar daquele jeito, então continua assim. Mas também, isso tudo está envolvido, está dentro de um contexto institucional, né? Que, como nós falamos na aula passada, a institucionalidade envolve as regras do jogo, né? Então, essas regras possivelmente já estão dadas de maneira formal, e aí apareceria o aparato legal, existe uma lei que protege a pessoa, ou um conjunto de regras informais, que aparece através da tradição e da cultura, né? Formal está no papel e informal nem sempre, né? Certo? Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Legal? Alguma pergunta? Joia. Sem dúvidas, então, nós vimos que esse ambiente de negociação tem vários riscos. E a forma de minimizar esses riscos, é estabelecer o que está nesse retângulo da direita, chamado governança. E governança, como nós já vimos na última aula, é a forma de estruturar a empresa. Existem empresas mais conservadoras que tomam uma posição, existem empresas mais progressivas que adotam outra posição, né? Os exemplos são mais variados, mas vamos lá. A Google e o Facebook estabelecem que sexta-feira o indivíduo não tem horário, não precisa ir trabalhar, ele pode ficar trabalhando em casa. Isso é um tipo de estratégia que a empresa toma, né? Certo? Então, ele sabe o que ele tem que fazer. Sexta-feira ele pode fazer ou não fazer. Se ele não quiser fazer na sexta, ele vai ter que fazer outro dia, porque ele tem prazo de entrega. Então, ela estabelece uma estratégia para ela organizar o sistema de produção. Entende? Isso é governança. Ok? Muito bem. As estruturas de governança que as empresas podem adotar são basicamente duas. Tá? Certo? A governança de mercado e a governança hierárquica. O que é governança? É a forma como as transações comerciais ocorrem dentro da empresa. Isso não é o Ortiz que define, é o Williamson, em 1979, como está citado aí. Né? Como a empresa quer negociar com os outros agentes? Via mercado, ele vai no mercado e compra, a relação dele é de compra e venda, né? Certo? Ele não tem uma relação muito próxima, o que ele quer é comprar e vender. Né? Aí vocês vão dizer, tá, Ortiz, mas quem compra sempre do mesmo com muita frequência, estabelece uma certa relação. Sim, mas não tem nenhum documento que ligue os dois, não há nenhum documento que estabeleça uma aliança muito forte entre os dois. É simplesmente uma ligação de se você quer, você compra, se você não quer, você não compra. Eu tenho responsabilidade com você quando você compra. Eu não tenho responsabilidade com vocês quando você não compra. Embora isso tenha mudado, é óbvio, porque nós sabemos que hoje as organizações, o resultado delas não está baseado apenas na compra e venda, em sim, num processo de marketing, de gerar valor, né? Certo? Muda um pouco, mas enfim, a ligação é menor. Quando uma empresa acha que é muito arriscado ela buscar no mercado que ela precisa, ela opta por trazer o que ela precisa para dentro da sua estrutura. Ou seja, ela estabelece hierarquias produtivas dentro da sua governança, do qual elas acreditam que minimizam o risco de prejuízo. Exemplo,
Então, pensa que o Luiz Cláudio Ortiz resolveu produzir aves. Bom, para produzir aves, ele precisa de ração. Milho para fazer ração, né? Milho que vai lá como um dos componentes da ração. Perfeito. Né? Então, a empresa do Ortiz estabeleceu uma estrutura de governança que, quando ela precisar de milho, ela vai lá no mercado e compra. Ela vai lá na Comigo, ela vai lá em qualquer outra agropecuária e compra o milho que precisa e dá para as galinhas engordarem. Perfeito. E se ele começar a notar que aquele milho que ele está comprando, seja de quem for, não é bom, não está engordando como ele espera, desculpa, o que ele vai fazer? Se ele quer manter a governança do mercado, ele troca de fornecedor. Bom, se chegar no momento nenhum fornecedor lhe agrada, se ele quer continuar produzindo aves, o que ele pode fazer? Deixar de comprar o milho de terceiros e produzir o milho dentro da sua propriedade. Quando ele traz essa produção para dentro da sua estrutura produtiva, ele está estabelecendo hierarquias de produção. E aí essa governança que nós chamamos hierárquica. Né? Bom, na propriedade do Ortiz, que produz soja em Montevidéu, o Ortiz, na hora da colheita, ele pode escolher entre comprar uma máquina colheitadeira, do qual ele vai usar 20 dias no ano e depois o resto dos dias deixar parado, né? Dos outros 300 dias ele deixa parado, ou ele pode, e aí é hierárquica, porque ele comprou e trouxe para dentro da sua propriedade, ou ele pode ir ao mercado e contratar a prestação de serviço, pagar para alguém colher para ele. E aí, então, é uma governança de mercado. Qual é o risco? O risco é quando eu quero colher, né? E aí estou pensando em governança de mercado, quando eu preciso colher, o rapaz da colheitadeira não está disponível. Ou eu estabeleci um contrato, fulano, Waxon, dono da colheitadeira, eu preciso que do dia 10 ao dia 20 tu venha colher para mim, perfeito? O Waxon diz ok, vamos assinar um documento aí, perfeito, faz o contrato. Só que daí ele resolve não cumprir o contrato. E eu fiquei na mão, porque era aquele período que estava bom de colher e depois não está bom de colher e eu já estou perdendo dinheiro. Para fugir desse risco, né, se cria, então, essa governança hierárquica. Eu reduzo muito o risco. E a colheitadeira é minha, eu colho o dia que eu quero. Né? Certo? Então, a governança de hierarquias, ou hierárquica, é um mecanismo que, para alguns, é um mecanismo melhor para se estruturar uma empresa, porque ela reduz o risco quanto à racionalidade limitada e oportunismo. Né? Porque, supostamente, a máquina toda está lá parada, o funcionário está à tua disposição, né, para colher, certo? Ele não quer ser demitido, ele não vai agir de maneira oportunista, né? Enfim, esse tipo de coisa. Tá legal? Voltando, e para reforçar, estou pegando um caso aí de um estudo do Bancucci, que ele diz o seguinte, olha, as formas de governança no agro partem, e aí o olhar tem que começar sempre da esquerda, né, de uma governança de mercado, e aí é venda à vista, o que nós já conhecemos como chamado mercado spot, entrega, recebe, né, é a forma de governança de mercado, certo? Relação pode ser uma venda entre empresas, né, o produtor de leite entregando para a cooperativa, certo? E nós chamamos interempresas, entre diferentes empresas, ou pode ser um mercado informal, uma venda no mercado informal, uma venda num mercado que não é tão rotineiro, né? Então aqui nós vamos dizer assim, aqui o cara que entrega para a cooperativa, entrega para Piracanjuba, né? Certo? Ele tem uma frequência de entrega muito maior, desculpa, né? Ele tem uma frequência de entrega muito maior,
Se ele aprontar com a Piracanjuba num dia e ele não sai perdendo nos próximos dias por ter agido de má fé, então ele tem que se cuidar. Bom, no mercado ali da feira, ele vai quando ele quer, né? Então ali a responsabilidade da ligação com a outra parte é muito menor, né? Bom, quando a frequência vai aumentando, né? E o risco vai também crescendo, começam a surgir, então, formas híbridas, formas diferenciadas, né? Podendo ir, como nós vimos, ao máximo de montar uma empresa, certo? Bom, o leite que o Ortiz está entregando para cooperativa está vindo cada vez pior e está prejudicando, desculpa, o leite condensado que a Piracanjuba está fazendo. Então, não dá mais para contar com o Ortiz, então vai lá e produz, faz uma integração vertical, que pode ser total ou parcial, né? De produzir seu próprio leite dentro da propriedade para ter o melhor produto possível, certo? Muito bem. Híbrida, por quê? Híbrida porque pode ser uma parte negociando com o mercado e outra parte produzindo dentro da empresa, né? Aí vão acontecer os contratos informais, né? Sempre está esperando que o cara entregue, mesmo que não haja nenhum contrato de entrega, né? Tem os contratos formais, que aí é botar no documento, o Ortiz tem a obrigação de entregar para a cooperativa todos os dias 300 litros de leite. Isso é uma coisa, né? Certo? Bom, se a frequência não é tão grande, existem acordos informais. Você me prometeu de entregar, Ortiz. Prometi até ali, veio o outro e pagou mais, então já não sei se eu não vou entregar para ti, né? E tem aquelas transações que ocorrem muito esporadicamente, e que aí não dá para contar muito com ela, né? Certo? E assim vai avançando. Dentro desse processo de migrar para o lado da governança hierárquica, ou de hierarquias, vai começando a engessar mais, né? Exigindo que o tamanho da empresa cresça. Às vezes estabelece contrato de longo prazo, o que eu chamo de pioneiro com o milho, né? Vai lá e faz um contrato de entrega de milho, produz aquele milho conforme ela quer, certo? E ela faz um contrato de 5 anos com o cara. Então, tu já começa a ter um contrato de longo prazo. Ela vai te pagar diferente, vai te entregar um produto diferente, etc, etc, etc. Né? E aqui a formação da empresa em si, né? Ela criando sistemas hierárquicos dentro da sua infraestrutura para produzir como ela quer, no tempo que ela quer, da forma como ela quer. Ok? Muito bem. O que entra aqui agora é analisar o mapa de orientação conceitual, né? Para mim entender que existem 4 grandes estratégias que as empresas podem escolher. Uma forma hierárquica, né? Certo? Onde amplia o tamanho da empresa. Pensa, a minha empresa que produz milho, então ela produz suíno, ela quer produzir o seu milho. Para produzir o seu milho, ela tem que ter o seu trator, ela tem que ter a sua máquina colheitadeira, ela tem que ter o operador desse maquinário, ela tem que comprar defensivo, ela tem que pagar um assistente técnico, ela tem que ter a terra para produzir, ou ela tem que alugar a terra para produzir. O tamanho da empresa começa a crescer. Ela tem que ter o armazém para guardar seu milho, né? Certo? Mas também, isso nós chamamos rede vertical, trazer as várias etapas de produção para dentro da própria empresa e fazer com que o tamanho da empresa aumente. Né? Olha, aqui, hierarquia, rede hierárquica, rede vertical, trazer para dentro da empresa, certo? E fazer com que o seu tamanho se amplie. Porque ela vai ter mais operações, ela tem que ter mais maquinário, ela tem que ter mais infraestrutura, etc. Se ela não quiser tanto isso, né, ela pode pensar numa forma hierárquica, mas de cooperação. E aí ela não vai ser tanto vertical e mais horizontal.
cooperar com outras empresas do ramo que ela pretende, né? Então, nós teríamos a integração vertical, trazer mais operações para dentro de si, e a integração horizontal, que é o quê? Não trazer essas operações para dentro de si, mas contratar pessoas que possam fazer essas operações por você, né? Mais ou menos isso. Bom, para tudo isso entra a questão do contrato, formalizar aquela relação, até para facilitar uma série de fatores. Quando você formaliza, você tem um grau de risco menor, então supostamente você pode prever o que vai entrar de dinheiro, prever o que vai sair de dinheiro e planejar melhor, né? Ou você pode ir para um mercado, né, uma situação, uma estrutura, onde a rede é informal, não tem um documento para aquilo ali, as pessoas negociam quando querem ou quando acham convenientes. No contrato tem uma questão de formalizar através de um documento, e na informalidade isso não ocorre. Ok? Muito bem? Joia! Então eu vou para frente. E cada estrutura de governança, ela tem características diferentes, né? Numa governança de mercado, as operações, as trocas, as negociações, ou ocorrem muito, né? Ocorrem sempre, ou ocorrem ocasionalmente, né? Numa governança entre duas empresas, essas transações ocorrem sempre, ou com uma maior frequência, né? Quando tem uma negociação, um acordo entre mais de duas empresas, que é trilateral, seriam 3 empresas ou mais, certo? Ou multilateral, aí eu posso escolher com quem negociar. E no momento que escolhe com quem negocia, nem sempre vai negociar com os mesmos. E eu vou pedir só um momentinho para tá? Certo? Quando tem uma governança unificada, e aí eu estou pensando, quando é unificada, pensa em duas empresas com contratos relacionais, são contratos muito fortes, em que o grau de relação, direitos e deveres é muito grande. Então, a frequência com que ocorrem essas transações é muito grande. Esse caso aqui de governança unificada, pense naquele produtor que tem integração produtiva. Ele produz suínos só para um frigorífico. Ele produz aves só para um abatedor. Ele produz gado só para um frigorífico, né? Ele produz leite, tem um contrato que ele só pode entregar para uma cooperativa ou para uma empresa. Se ele não entregar, ele vai ter que pagar multa, ele vai ter um monte de problemas, de custos adicionais. Então, as frequências de transações são muito... ocorrem muitas vezes, né? A frequência é muito grande. O grau de indiciocrasia, né? Então, o que acontece? No mercado, nem sempre está especificado o que eu vou comprar. Não é sempre a mesma coisa, né? Eu posso comprar, às vezes, as mesmas coisas, às vezes não. Aqui não dá previsibilidade para quem vende, né? Certo? Porque um dia eu posso comprar uma tesoura, outro dia um lápis, outro dia uma borracha. Não vou comprar sempre o mesmo. Aqui é misto ou indiciocrático. O que significa isso? Eu, às vezes, compro as mesmas coisas, às vezes eu compro as mesmas coisas, às vezes eu não compro as mesmas coisas. Então, não é sempre, né? Numa trilateral, que eu tenho envolvido mais de uma empresa que eu negocio, é misto, né? Porque eu posso fazer as trocas. Mas quando eu tenho um acordo apenas com uma empresa, um contrato relacional forte, com muitas cláusulas contratuais de ganhos e de perda, normalmente eu estou entregando sempre o mesmo. O grau de especificidade
é aquele estabelecido e não muda, tá? Isso vocês têm que entender. Os tipos de contrato para o mercado é clássico, compra e venda, eu vou lá e pago. O contrato com outras empresas, olha aqui, ó, o contrato com mais de uma empresa é neoclássico, ele tem um contrato, mas a complexidade não é tão grande. Claro, avança em termos do anterior, mas não é tão grande assim. E quando eu estou pensando em governança bilateral, se fecha com uma outra, então são duas partes que estão fechadas, né? Certo? Menos fechadas e muito mais fechadas, certo? Aí está sendo um contrato relacional, um contrato firme. Eu tenho que entregar aquilo que ele está me pedindo, na data que ele está pedindo, no quanto ele está me pedindo, etc, etc. Tá? E aí aqui nós temos alguns exemplos, né? Certo? Do que se negocia. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, o façam. Muito bem. Trazendo isso para o agronegócio especificamente, e eu estou pegando o caso de um estudo do pessoal da UniOeste, que com suinicultura, aí eles estão trabalhando essas questões, né, com a suinicultura. E aí eles pegaram e separaram entre suinicultura de subsistência e suinicultura industrial. Subsistência é sobrevivência, né? Então, produzir porcos, produzir suínos para subsistência. O que vai acontecer? Ou eles vão usar para o alto consumo, vão lá, matam eles, comem a carne, ou o acesso marginal ao mercado, ou seja, ele vai quando ele quer, ele não é um agente expressivo, né? Certo? Ele vai lá, quando tem, vende, quando não tem, não vende. Né? Normalmente, isso vai ocorrer em mercado à vista, entrega, recebe, né? Não tem um contrato que ele é obrigado a entregar, ele entrega quando tem, né? E o grau de tecnologia aqui é baixo, né? Óbvio, a gente entende, né? Bom, mas tem aqui e aí a outra parte, o mais envolvido, é o suinocultura industrial, ou seja, o produtor fecha contrato relacional com a agroindústria, né? E aí eu estou pensando numa integração vertical forte, porque a coordenação, existe uma coordenação interna ou hierárquica, né? O que acontece? O frigorífico é dono da produção de suínos. Ele é proprietário da produção do suíno, tá? Bom, aí é dele, a integração vertical total. A produção do suíno é de propriedade da indústria, do abatedor, do frigorífico, ok? Muito bem? Mas também tem, dentro do processo da suinicultura industrial, aqueles produtores independentes. Eles não, porque o que acontece nessa produção própria, né? Quem está lá cuidando dos porcos são empregados, dos suínos, são empregados do frigorífico. Bom, tem gente que não quer ser empregado de ninguém, são os independentes. Eles produzem porcos, suínos para si e depois eles escolhem para quem eles vão vender. Ok? Então, a produção deles muitas vezes vai estar de forma individual, próprio suinicultor, ou de forma associativa. Se associa a outros grupos, né? Certo? Para poder produzir, comprar, sempre que compra milho, ração, medicamentos em maior quantidade, compra mais barato. Desculpa, então, o que ele faz? Uma associação de vários produtores, vão lá, compram um grande volume e pagam menos. Isso chama-se uma aliança estratégica, que está dentro da ideia de formas híbridas de governança, certo? Bom, tem aquele suinocultor próprio, que ele mesmo abate e processa o suíno, né? O agricultor que tem a sua própria agroindústria.
seja ela familiar ou não, né? Ele tem, às vezes até eu posso pensar no independente que entrega esse produto, né? Ele produz, ele tem um grau de tecnologia bastante alto, né? E ele entrega quando ele quer, nas condições que ele quer. Senão ele não entrega, né? Ou como ele pode gerar valor do seu produto e ele pode abater ou processar o seu suíno. Então, ele vai lá, ele vai vender o pernil do porco, ele vai vender o embutido de porco, etc, esse tipo de coisa, tá? Mas nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, ou vice-versa, né? Aí, então, a suinocultura industrial criou o sistema de integração. Fazer um acordo com a... Desculpa, eu achei que tinha uma pergunta aqui. Um acordo com a indústria, um acordo relacional forte, a indústria faz com o produtor, e essa relação, ela é regida, ela é organizada por contratos. Então, a empresa não quer produzir, a indústria, o frigorífico não quer produzir suíno dentro da sua propriedade. Então, ela passa a produção para um terceiro. Por isso que é uma forma híbrida. Não é integração vertical e não é mercado. Então, é híbrido. Tá? Mas vejam que existem contratos. O produtor só pode usar a genética e a ração que o frigorífico entrega, né? Existe um contrato de compra e venda, ele recebe o filhotinho lá por tantos dias, a tanto quilo, e só aquele filhote, ele só vai poder entregar para aquele frigorífico a um determinado peso e preço, entendeu? Esse tipo de coisa. Muitas vezes o frigorífico entrega equipamentos, tecnologia a título de comodato, ou seja, de empréstimo. Enquanto está produzindo para o indivíduo, ele pode usar aquele equipamento, né? A Coca-Cola, vamos dizer assim, faz em Bev, faz com as geladeiras aquelas, né? Certo? Enquanto você vender produto da minha marca, eu te entrego a geladeira e você não paga nada pelo uso dela. Agora, no momento que começar a colocar outras marcas, ou eu te tiro, ou vou te cobrar aluguel daquelas geladeiras. Certo? Isso é contrato de comodato, ok? Certo? Então, aqui tem a integração, e essa integração, vocês sabem, já viram ou imaginam, que é uma relação bilateral, ou às vezes até trilateral, muito forte, com muitas exigências, sejam tecnológicas, sejam produtivas, sejam financeiras. Exige bastante do produtor, né? Assim como exige da outra parte também. Bom, mas também tem um meio termo, que é o independente. Aquele cara que não é integrado totalmente, ele é um semi-integrado, ou que chamam também de mini-integrado, ele produz, quando ele tem, ele vende normalmente para um, porque aquele cara já tem uma cultura, uma tradição de vender sempre para o mesmo, daí ele paga um pouquinho mais, né? Não tem contrato, não tem planejamento de entrega, né? Ele está ali, quando está bom o preço, ele entrega para o fulano. Quando não está bom, ele entrega para o Beltrano. E assim ele vai. Tá legal? Isso são as formas de governança que estabelecem quais as estratégias de negociação, de transação comercial de uma empresa, de uma organização. Ok? Perguntas, dúvidas? Perguntas, dúvidas? Tá? Aí você vai dizer, tá, mas por que escolher um ou outro? Desculpa, porque existe um conjunto de atributos, características, que, por vezes, influenciam, geram melhores resultados para um tipo e, às vezes, para outro, né? Por exemplo, se nós pensar em incentivo em termos de pagamento, geração de valor, no mercado
essa intensidade dos incentivos é muito forte. Por quê? Porque a concorrência é muito grande. Eu tenho que gerar incentivos para os outros comprar de mim. Como é que eu vou gerar incentivo? Não sei. Vou fazer propaganda diferente, vou atender de forma diferente, né? Para que gere incentivo daquelas pessoas fiquem sempre satisfeitas com o meu produto. No híbrido, nem sempre isso vai ocorrer, porque o grau de competição não é tão alto assim, ele diminui, há menos concorrentes, né? O produto não pode ser tão diferente assim, ok? E quando eu penso numa estrutura de governança hierárquica, a organização produzindo dentro da sua infraestrutura, eu estou pensando o quê? É fraco esse incentivo. Porque o indivíduo vai receber para produzir sempre o mesmo. Ele não vai receber, ou dificilmente ele recebe, por diferenciar o produto, né? Por gerar uma inovação. Gerou inovação ou não gerou inovação? E aí, estamos pensando em empresas, organizações mais retrógradas, mais antigas, conservadoras, o funcionário vai estar recebendo sempre o mesmo, né? Bom, aí entram os instrumentos de controle financeiro. Desculpe, controle financeiro não, controle administrativo. A empresa administrando a outra, ou querendo interferir sobre a outra empresa que entrega o produto. Isso no mercado não vai existir, né? O dono da empresa que está vendendo, ele não vai admitir que o comprador vai querer dizer como ele vai trabalhar. Ok? Não, a empresa é dele, funciona assim, se quiser compra, se não quiser não compra. Na híbrida, isso já avança um pouco, e na hierárquica, o cara que não obedecer as regras está fora. Tá fora. Seja integração vertical total, né? Ou seja, está dentro da empresa, não cumpriu as ordens, não recebe. Não chegou no horário marcado, é demitido. Então, a forma de controlar a outra parte para apresentar os resultados que se espera é muito grande. No mercado, não. Isso não pode ocorrer. Né? Certo? Bom, atributos de performance são características que definem uma estrutura da organização. Né? Bom, adaptação autônoma no mercado ela é forte, porque tem que ir se ajustando de forma diferenciada aos demais. Isso não ocorre menos na híbrida, porque eu vou estar com um olho na concorrência, mas vou também estar com um olho no meu produto. Se eu diferenciar demais, eu deixo de vender para aquele que sempre me compra, mas se eu não diferenciar também, o outro que eu quero vender, que não é sempre, que é aquele que compra esporadicamente, né, vai deixar de comprar de mim. Já na questão da hierárquica, da governança de hierarquias, é fraca. Não dá para fazer o que quer. Tem que seguir o protocolo, tem que seguir o modelo, o modo de produção, porque senão sai um outro produto. E qualquer pequena diferenciação num outro produto, pode ser que a outra parte não queira mais, rompa o contrato e, principalmente, cobra por uma alteração contratual que não estava especificada. Né? Adaptação coordenada. O que se entende por adaptação coordenada? É duas empresas coordenam as suas ações para que as duas cheguem ao resultado que ambas esperam. No mercado isso não vai acontecer. Existe independência entre os agentes. Né? No máximo, uma adaptação coordenada informal, cultural, eu vou lá porque eu gosto de ser atendido lá, né? Ah, eu recebo melhor o fulano porque ele torce para o meu time, coisas assim. Mas isso é fraco. Só que na híbrida e na hierárquica, isso muda. Porque tem que ter ação coordenada. Um pouco mais forte na hierárquica, porque se um não tiver coordenado com o outro, a linha de produção não anda, né? E na híbrida, ele tem que estar um pouco coordenado, mas se não der certo, eu vou lá no mercado e
atendo a minha necessidade que eu espero, né? Nos direitos de contrato, o mercado tem um atributo de performance alto, porque eu preciso que a outra parte cumpra para mim receber, e aí já começa a não ser tão forte nos demais, né? Embora os direitos estejam bem específicos, bem claros, mas aí ele já não funciona da mesma maneira como se funcionasse no mercado. Ok? Certo? Estou estranhando não ter pergunta, mas vamos lá. Eu estou falando de integração, né? Integração é um dos exemplos de como a empresa pode aumentar o seu faturamento, a sua produção, né? Então, integração é uma estratégia de ampliar o faturamento, as vendas da empresa. É uma forma de ampliar a capacidade de produção. É uma forma de ampliar a quantidade de trabalho, ou a força de trabalho, a quantidade de funcionários dentro da minha empresa. Tá? Crescer é, de uma certa forma, ampliar o modo como uma empresa trabalha. Né? Bom, eu compro o meu concorrente. Quando eu compro o meu concorrente, o que acontece? Eu digo que aquela forma como o meu concorrente está produzindo não é tão boa quanto a minha, porque a minha forma espelha, representa a cultura organizacional da minha empresa. E se aquela empresa, ou o meu concorrente não está funcionando bem, é porque ela não adotou a cultura organizacional da minha. Então eu vou lá e compro, adoto a minha cultura organizacional no concorrente e faço o concorrente dar lucro assim como a minha empresa estava dando. Bom, como isso pode acontecer? Como esse crescimento pode acontecer? Por duas estratégias. A vertical, que nós já estamos falando. Lembra que eu dizia, olha, a empresa traz para dentro da sua estrutura outras operações, que antes cabiam ela ou não. Mas pensem que essa integração, ela vem dentro daquela linha de produção. Tá? Certo? Ela vem ampliando estações de trabalho dentro da sua infraestrutura. Ela também pode, então pensa o seguinte, estou produzindo soja, milho, né? Como é que é a integração vertical? Integração vertical é quando eu compro a máquina de colher. Em vez de eu contratar funcionários safristas, eu contrato eles como funcionário de carteira assinada. Bom, os meus porcos vão ser alimentados com milho que eu estou produzindo dentro da minha propriedade. Certo? Parte do meu milho eu vou dar para os meus porcos e parte eu vou vender. Muito bem. Para entregar, largar lá na cooperativa, lá na comercializadora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pôr num caminhão. Esse caminhão é contratado ou é próprio? A vertical é quando a empresa ela compra o seu próprio caminhão e não depende do mercado. Então, ela amplia dentro da faixa mais operações. Na horizontal, não. Na horizontal, nós estamos pensando na criação de novas empresas. Tá? E normalmente voltado a operações negociais. Pensa que eu poderia estar... eu tenho uma pizzaria e normalmente eu estou comprando a massa de uma padaria. Bom, o que seria a integração vertical? Eu começo a produzir a massa da minha pizza dentro da minha pizzaria. Né? Eu tinha um motoboy terceirizado. Não, agora o motoboy que entrega as pizzas vai ser funcionário. Isso é integração vertical. Eu comprava o tomate na feira, mas estou adotando a estratégia de produzir tomate no quintal da pizzaria
né? Porque vai ser um tomate de melhor qualidade. Isso é integração vertical. Perfeito? E na horizontal? Na horizontal, pensa que eu vou ter aquela mesma sistemática de produção, mas ao invés de aumentar as operações dentro da minha pizzaria, eu vou comprar as pizzarias concorrentes. Eu não vou ampliar dentro da linha de produção. Eu vou ampliar no canal de distribuição. Certo? E eu vou criar, isso vai se dar através de novas empresas. E normalmente em operações de negócios, ou em negócios. No comercial, não no produtivo. Ok? Alguma pergunta? Não, se não tem pergunta é bom. Se não tem pergunta, aqui está algum exemplo, tá? De integração vertical, tá? Pode ser ajusante para frente, ou pode ser amontante. E aí pensa que essa empresa ela tem uma operação de montagem. Estou pensando numa montadora de veículos. Como é que vai ser uma integração vertical amontante? Ela adquire a fábrica que entrega componentes para ela. Então, ela adquire a fábrica que produz o componente óptico, os faróis, né? Bom, os faróis precisam de plástico, então ela vai lá e vai comprar o fornecedor de plástico, tudo dentro dela. A montante é quando ela compra a parte de distribuição. Tá? Antes ela montava e ela revendia para empresas que não eram dela. Agora ela resolve tornar todas suas. Pensa numa Volkswagen da vida que vai dizer assim, ó, a partir de agora, todas as concessionárias que pertencem, são terceirizadas, embora usem a marca Volkswagen, são de pessoas aleatórias, agora elas vão pertencer à Volkswagen. Né? Bom, isso aí então já é uma integração vertical, a JUSA, tá? Certo? Aqui eu falo na direção da expansão, montante para trás, antes da produção, jusante pós-produção. Ou eu posso pensar em amplitude da expansão. Ampliar para os dois lados, muito, e ampliar pouco. Nós falamos muito assim, ampliação por nível. Né? Certo? Por nível. Aqui sim, eu estou tentando dar um exemplo, uma diferenciação, vamos dizer assim, melhor, entre o que é uma integração vertical e o que é uma integração horizontal. Então, pensa que aqui nós temos a produção, né? Aqui são as operações de produção, até chegar na venda, na entrega ao atacadista, vamos dizer assim. Né? Tem o cara que o último fornecedor da terceira camada, poderia ter fornecedores mais para trás, né? Certo? Desculpa, eu me enganei. Vamos de novo. Aqui é a linha de produção, ok? Certo? Aqui é a linha de produção. Pensa que a minha empresa, então, quando ela quer fazer integração vertical, ela traz para dentro da sua empresa os fornecedores na mesma operação. Aqui, óbvio, eu estou falando uma ajusante, porque eu estou pensando para trás. Desculpe, a montante. Desculpe, eu estou pensando numa integração vertical a montante, porque é para trás. Mas eu estou trazendo para dentro da empresa, esse cara aqui está comprando, quem faz essa operação, fornecedor da primeira camada, está comprando, trazendo para dentro da empresa as atividades do fornecedor de segunda camada, e está trazendo para a empresa as ações dos fornecedores de terceira camada. Legal. Na horizontal, pensa que o indivíduo, a organização não está comprando operações diferentes. Não, ele está comprando diversas empresas, organizações, que fazem a mesma tarefa. Ampliando negocialmente. Certo? Qual é a lógica? Talvez estabelecer contratos diferentes,
força, um nível de competição, etc, etc, etc. Tá legal? Certo? Então vamos adiante. Já estamos chegando no final. Tá? A ideia da aula era bem curta, certo? Pensa na produção de suíno, produção de aves, né? Então, esse cara aqui vai entregar a ave, esse aqui vai entregar a ração, e esse aqui vai entregar o pintinho. Então, essa empresa aqui resolveu fazer o quê? Comprar, tornar dela a fazenda, a granja que produz o galinha, mas da mesma forma comprar a empresa que produz a ração e comprar a empresa que produz o pintinho. Tudo isso vai ser do mesmo dono. E por quê? Para seguir a cultura, a organização desse dono aqui. Entenderam? Certo? Esse cara que acha que sabe fazer. E a maneira como ele faz as coisas é a melhor maneira possível. Então ele vai pegar aquela missão, aquele valor, né? E vai aplicar a essas organizações aqui. E fazer elas produzirem conforme esse cara aqui quer e deseja. Bem, na integração horizontal, isso não é assim. Ele não vai comprar diversas operações. Ele vai comprar uma mesma operação de diferentes empresas. Vai comprar diferentes empresas que fazem uma mesma operação. Ele amplia negocialmente. Ok? Ele não amplia a quantidade de operações. Não necessariamente ele amplia a quantidade de operações, mas sim a quantidade de negócios. A lógica é essa. Tá bom? Jânia, Watson, quem mais? Dúvidas, perguntas? Não, tranquilo. Então tá. Bom, pessoal, basicamente a aula é essa e o recado do semestre é esse, tá? Agora, se vocês entenderam e acham que está mais ou menos tranquilo, passa para a tarefa avaliativa. E o que é essa tarefa? Fazer um texto. Um texto único corrido, tá? Ortiz, quantas páginas tem que ser? Quantas laudas tem que ser? Não sei. Não sei. Eu sei que tem que ter o número de linhas necessárias para responder bem essas perguntas. Espera aí, e está faltando uma pergunta, tá? Certo? Está faltando a questão dos custos da transação. Mas essas perguntas eu vou pôr lá no Moodle. Vocês não se preocupem que estarão lá no Moodle. São 4 perguntas. Deixa eu ver se está por aqui. Não, não está. São 4 perguntas. Tá? É uma que fala de custo de transação, outra que fala nessas estruturas de governança, outra que fala nas estruturas de governança híbrida, da contribuição delas para o desenvolvimento do agronegócio do Brasil, e outra que vai falar sobre os desafios dessas estruturas de governança híbridas e de integração vertical. Para quê? Desafio para quê? No processo de contribuição da redução da pobreza rural, e falta um R aqui, e urbana no Brasil. Tá? Isso tudo vocês têm que responder num texto único, tá? Não precisa ser em formato de artigo científico, tá? Eu não gostaria que fossem respostas pontuais, botar lá, letra A, resposta, não. Um texto corrido do qual vocês possam dissertar, né, da opinião de vocês, certo? Tá? Em que esse texto deve ser anexado lá no Moodle, onde vai estar a tarefa. Tá?
eu tinha dito para Jânia que seria dia 9/10, e vai ser dia 9/10, viu, Jânia? 9/10 e não 7/10. Prazo de entrega 9/10. Esse trabalho pode ser feito em duplas. No máximo 2 pessoas. Não pode ser mais de 2. Mas se quiser fazer individual, faz individual. Sem problema nenhum. Ok? Respondendo as 4 perguntas que estarão aqui. Certo? Muito bem? Bom, e para responder essas 4 perguntas, eu quero que vocês utilizem esses textos aqui. Esses textos aqui têm informação necessária para responder as 4 perguntas que eu vou fazer. Ok? É só copiar o link aqui, botar lá no Google, ler e responder. Tá? Certo? Por que eu acho que dupla é melhor? Porque aí vocês dividem o peso disso aqui. Cada artigo desse tem 20 páginas, uma coisa assim. Essas são leituras que eu acredito que sejam legais, vocês vão gostar. Tá? Vocês têm que começar a pensar no trabalho de final de curso. De repente podem ser ideias boas para vocês estarem pensando já nessa fase. Perguntas, dúvidas? Vamos ter ao decorrer da semana, com certeza. Então me mande por WhatsApp, me mande por e-mail, vão indo, ok? Lembro, são 4 perguntas, tá? Tá faltando uma, e a entrega é dia 9 de outubro, certo? Em dupla, se desejar. Alguma pergunta? Então tá, meu povo, eu agradeço a participação de vocês, tá? Fico no aguardo, certo? Aos demais alunos que vierem assistir e tiverem dúvidas da mesma forma, vias de contato, WhatsApp, e-mail, né? Certo? Que são as preferenciais, tá? E, por favor, estou sempre à disposição aí. Não deixem para a última hora. Certo? Certo, obrigado, professor. Eu que agradeço, tá? O acompanhamento de vocês. Tenham um bom descanso e um bom trabalho. Isso, não deixa não. Não deixa para a última hora. Dá problema sempre, né? Tá? Bom descanso. Tudo de bom para vocês. E fiquem com Deus. Amém. Boa noite também. Bom descanso. Boa noite.